Está começando mais um programa Olhar Ambiental. E hoje nós iremos conhecer um projeto desenvolvido pelo professor da Universidade Estadual do campus de Tupã e entender um pouco melhor sobre o novo Código Florestal. Vamos lá? A crescente importância da logística nos negócios nos trouxe uma nova vertente, a vertente da logística reversa. Em termos gerais, a logística reversa seria a devolução de mercadorias do consumidor final para a indústria. Eu estou aqui com o professor da Universidade Estadual Paulista, o Sérgio Silva Braga Júnior, que vai nos explicar um pouquinho acerca do projeto dele. O retorno, possivelmente, de embalagens e produtos que não são utilizados pelo consumidor, retornando à cadeia produtiva, né? Então, vou usar como eu reutilizaria o plástico, como eu reutilizaria o papelão, que são os produtos mais comuns dentro do contexto da logística reversa, dentre outros, né, que inclusive a gente tem o isopor, o alumínio, e inclusive materiais que muitas vezes o varejo acaba perdendo, e a gente chama de quebra, ou produtos que são danificados no varejo, produtos de consumo, e que não podem mais ser utilizados pelo consumidor. E esses produtos seguem um outro caminho, um outro destino, que não seja aterros sanitários ou os lixões, né, que a cada vez mais estão sendo extintos nas cidades do Brasil, né, que isso daí gera uma alta degradação e tudo mais. Então, o propósito da logística reversa é entrar com esses produtos novamente na cadeia produtiva. O objetivo principal de um projeto de logística reversa, não só esse, mas como um todo, é sempre mapear quais são os impactos que esses produtos geram sobre o contexto de meio ambiente, seja ele ar, água, terra, como também observar o seguinte, quantificando quanto eu estou tendo de retorno em cima desses produtos e quanto eu consigo realmente deixar de poluir em termos de produtos que eu estou conseguindo recolocar na cadeia produtiva. Com base na sua pesquisa, cita para a gente alguns pontos negativos e alguns pontos positivos. Bom, ao longo, né, de alguns anos aí dentro da pesquisa na logística reversa, o que a gente observa, principalmente no contexto de varejo, que a logística no varejo é um pouco nova, né? Isso é mais comum na indústria, que já tem um certo histórico e tudo mais. Como pontos negativos é que ele demanda um pouquinho mais de atenção e, de certa forma, tira um pouco do foco de negócio da empresa. Por outro lado, se a empresa passa a dar um pouco mais de atenção, ela ganha tanto em aspecto econômico quanto em aspecto ambiental e social, que ela pode transformar isso em visibilidade e que, em contrapartida, ela tem, né, um espaço maior em termos de mercado, né? Isso seriam pontos positivos e negativos que a logística reversa acaba tendo. Eu enxergo o seguinte, como negativo é praticamente nulo, que tudo que você conseguir aproveitar, você tem muito mais ganho, né? A única coisa é a disposição em você ter em realmente optar por trabalhar em cima desse processo e acreditar que ele dá resultado. Trabalhe um pouco mais a questão da competitividade para a empresa. Em que sentido, né? Empresas que tendem a trabalhar com logística reversa, elas reduzem o impacto ambiental, podem até reduzir ou trabalhar sobre o aspecto social, tirando as pessoas da rua, trazendo para dentro da empresa, gerando emprego formal, gerando novas vagas, inclusive, preparando, dando treinamento e tornando uma empresa, inclusive, mais sustentável e competitiva, né? Então, no âmbito empresarial, seria uma ótima estratégia. Sim, penso que sim, porque eu tenho exemplos, né, inclusive alguns trabalhos publicados, onde as empresas, com foco em logística reversa, conseguiram agregar valor ao negócio, né, conseguiram agregar valor aos funcionários, à própria marca, situações onde a gente tem casos muito relevantes como resultado da aplicação de logística reversa. Agora vamos entender melhor sobre o Código Florestal Brasileiro. A Constituição Federal de 1988, em diversos dispositivos regulamentando o meio ambiente, faz exigências sobre a legislação que deve ser criada.
No seu artigo 23, inciso 7, a Constituição determina que é competência concorrente tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a proteção das florestas. Diante disso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, tratando do tema, né? E essa lei foi denominada, foi apelidada de Código Florestal. Por que houve a necessidade de alterar o código? São várias, né? Dentre elas a gente pode citar a desnecessidade de averbação da reserva legal junto à matrícula do imóvel. Além disso, a gente pode citar a criação do Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro de todas as propriedades rurais do país. O que é reserva legal? É uma área localizada no interior de uma propriedade rural, coberta por vegetação nativa, protegida e que visa assegurar os recursos ambientais da região. E a reserva legal ela varia de tamanho, né? Ela pode ser de 20% a 80% do tamanho da propriedade, dependendo da localização do imóvel. É admitida alguma forma de exploração na área destinada à reserva legal? Sim, desde que seja uma exploração sustentável, ela pode ser feita, ou seja, não pode haver o esgotamento dos recursos naturais da região, para se garantir a continuidade do meio ambiente, né? O que é área de preservação permanente? É uma área urbana ou rural, coberta ou não por vegetação nativa, com função de preservar os recursos naturais da região. E há dois tipos de APP. Tem a APP legal, que é aquela decorrente da lei, por exemplo, as matas ciliares, as regiões do entorno de lagos, e temos as APPs decorrentes de atos do Poder Executivo, tanto do Presidente da República, quanto dos governadores de Estado, do governador do Distrito Federal ou dos prefeitos. Eles podem criar APPs, por exemplo, para evitar erosões, áreas de preservação permanente para se evitar erosões. A que punição estão sujeitos aqueles que desrespeitam as exigências do novo código? Estão sujeitos a sanções administrativas, civis e penais, que estão previstas em diversos diplomas legais, principalmente na Lei de Crimes Ambientais, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e no Decreto de Infrações e Sanções Administrativas ao Meio Ambiente. Estou com o Tenente Everton Messias, da Polícia Ambiental de Marília, e ele irá explicar como está ocorrendo a fiscalização do novo Código Florestal. Bem, o novo Código Florestal é uma legislação muito recente e que teve também novas alterações legislativas. Dentre elas, aí, uma lei que saiu em dezembro, alterando algumas questões atinentes às áreas de preservação permanente, e também um decreto da presidenta Dilma, o decreto de número 7830, de 2012, que instituiu o CAR, Cadastramento Ambiental Rural, trazendo lá no seu texto que os proprietários terão, a partir da criação do CAR nos estados, o prazo de 1 ano para cadastrar suas propriedades com as informações ambientais e se regularizando junto aos órgãos ambientais de proteção ambiental. A partir daí, a Polícia Ambiental passará a fiscalizar o cumprimento do novo Código Florestal. Por quê? A partir daí,
os proprietários rurais estarão cumprindo, então, com as exigências do novo Código, depois de realizar o cadastramento ambiental rural, né, e de posse dos dados do cadastro ambiental rural, a Polícia Ambiental vai verificar in loco nas propriedades se aquilo que foi declarado, né, a nível de cadastro ambiental rural coincidem fisicamente com o que está na propriedade. Por exemplo, as propriedades terão que, no cadastro ambiental rural, contabilizar e georreferenciar as áreas de preservação permanente. Então, lá existirão dados de localização e dimensão dessas áreas. Com esses dados, o policiamento ambiental vai até a propriedade, vai mensurar as áreas de preservação permanente e verificar se realmente aquilo que foi lançado no CAR expressa a realidade. A partir daí, havendo intervenções não licenciadas, nós vamos tomar as providências legais previstas tanto no Decreto Federal 6.514, de 2012, que no nosso Estado é regulamentado pela Resolução SMA 32/2010, como também, caso seja crime ambiental, aplicar os artigos previstos na Lei de Crime Ambiental, que é a Lei 9.605/98. Por enquanto, a Polícia Ambiental nada mudou com relação à fiscalização atinente à questão florestal, mais especificamente dentro do campo de meio ambiente. Por quê? Pouco se mudou com relação ao Código antigo. O que será alterado depende ainda do cadastro ambiental rural. Então, neste primeiro momento, a fiscalização ela continua sendo levada a efeito como vinha sendo feito anteriormente, considerando as medidas de áreas de preservação permanente tal qual no Código de 65, mesmo porque pouco se mudou. Quais são os outros órgãos responsáveis pela fiscalização? Além da Polícia Ambiental, no âmbito estadual, nós temos a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, né, e a CETESB, que também tem competência para atuar na fiscalização ambiental no âmbito do Estado de São Paulo. No âmbito federal, nós temos o IBAMA como um órgão de fiscalização. Existem partes do texto que não são expressas de forma clara, podendo comprometer o entendimento de alguns artigos e, consequentemente, a prática de suas normas? Na verdade, o que acontece com relação aos artigos do Código Florestal é o que acontece com o direito ambiental de forma global. O direito ambiental trata-se de uma matéria transdisciplinar, né, na qual, para o entendimento dos seus artigos, e no nosso caso aqui o Código Florestal, é necessário que o intérprete tenha conhecimento de outros ramos do saber. Por exemplo, no caso do Código Florestal, para a identificação de um estágio sucessional de uma vegetação nativa, é necessário conhecimento de matérias atinentes à engenharia florestal, por exemplo. Em outros casos, são necessários conhecimentos do ramo da biologia. Sem esses conhecimentos de outros ramos do saber, se torna muito difícil ao intérprete do direito ambiental conseguir compreender a norma positivada na lei. Então, a Polícia Ambiental ela desenvolve há vários anos um programa de educação ambiental visando levar informações ao público em geral, produtores rurais, empresários, pessoas físicas, informações acerca da legislação de proteção do meio ambiente. E isso se dá através de palestras, encontros, aulas. E o que a gente tem notado nestes últimos anos é uma dificuldade em levar a informação ao produtor rural. É o público que a gente mais tem dificuldade de reunir, em virtude dos diferentes horários de trabalho, em virtude das grandes distâncias a serem percorridas, né? Motivos muitos que dificultam essa reunião e dificulta, sim, a passagem de informações para que eles possam conhecer o que podem e o que não podem fazer. Importante mencionar que, no âmbito do direito ambiental, a alegação de desconhecimento da norma, via de regra, não isenta a aplicação da pena ou da sanção administrativa ao infrator da lei. É o que a gente chama de o erro de proibição. E a regra, no caso do direito ambiental, é da inexcusabilidade.
Então é muito importante que nestes trabalhos de educação ambiental, inclusive o desenvolvido pela Polícia Ambiental, que os produtores rurais, os empresários se façam presentes para que eles tenham a informação do que podem e do que não pode, das limitações das atividades que desenvolvem no campo econômico, para que não tenham problemas na seara de meio ambiente. No próximo bloco, vamos entender melhor o que é o Código Florestal, quais mudanças ele sofreu e como ele está impactando na sociedade. Não saia daí! O Diário Oficial trouxe, na quinta-feira, 18 de outubro de 2012, a lei com o novo texto do Código Florestal, aprovado pela presidente Dilma Rousseff, com 9 vetos. Nesse cenário, estavam de um lado os ruralistas, que defendem a propriedade rural, e de outros ambientalistas, que defendem o uso condicionado da terra com a preservação ambiental. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. As alterações no Código dividiram as opiniões em 2 grupos, o grupo dos ambientalistas e o grupo dos ruralistas. Hoje eu estou aqui com Francisco Eduardo Simões, um grande produtor da área de Tupã, e ele vai nos traçar um pouquinho a opinião dele acerca do novo Código Florestal. Francisco, por favor, traça um histórico para a gente, ruralista agrícola, fazendo uma analogia com a sustentabilidade aqui na região. Bom, nós temos duas posições, ou 2 fatos, né? Um é o fato histórico e hoje é o momento atual. O produtor ele se deparou na fase aqui do desbravamento com um estímulo ao desmatamento. E esse estímulo ao desmatamento ele ocorria porque se buscava a produção de alimentos. E além desse estímulo ao desmatamento, o que aconteceu? Nós temos aqui 2 grandes rios, que são o rio Caingangues, né? O rio do Peixe, aliás, mais um, e o Feio, que é o chamado rio Aguapeí. Naquela época existia até um estímulo governamental para que se eliminasse as matas ciliares em função da ocorrência de maleita, por exemplo. Então, se no primeiro momento, que foi o momento do desbravamento, nós tivemos até estímulo governamental para que o desmatamento fosse feito, agora num segundo momento, numa nova realidade, o produtor se depara com uma situação em que ele tem que abrir mão de uma parte da sua propriedade, que são os 20% destinados à APP, que é a chamada Área de Preservação Permanente, e mais a reserva legal, ele tem que abrir mão disso em função de que seja recomposta toda essa condição ambiental que se preconiza. Nós não somos absolutamente contrários a isso. Nós entendemos que não é possível que haja, por exemplo, nas regiões novas, como é o caso da Amazônia e alguns outros estados em que ainda existem as florestas, não é possível que se continue o desmatamento, tá certo? Por outro lado, aqui na nossa região já ocorreu desmatamento e alguma coisa que sobra, quer dizer, nós precisamos preservar. Isso é extremamente importante. Aliás, a classe produtora, que nós entendemos, eu particularmente até não gosto de ser chamado de ruralista, mas sim de produtor rural, nós entendemos que a preservação tem que ser feita. Mas o custo dessa preservação, dessa recomposição, ela não pode ser... isso aí não pode ser só debitado na conta do produtor rural. É preciso que toda a sociedade como um todo ela esteja envolvida no processo, porque todos se beneficiaram de todo esse tempo em que o produtor produziu alimentos. Então nós entendemos assim, que há uma necessidade preemente de que o novo código seja realmente estabelecido, mas é muito importante, principalmente nessa questão das APPs e da reserva legal,
é muito importante que isso seja feito de uma maneira bem regulamentada e bem estudada para que o ônus não fique somente nas costas do produtor rural. Quais foram assim os impactos do novo código na sua propriedade? Bom, nós ainda não sofremos esses impactos, porque o código ainda não foi implantado, tá certo? Mas nós temos uma consciência ambiental, estamos preocupados. Mas nós sabemos dos impactos futuros, quer dizer, que é basicamente essa questão de você ter que reservar 20% da sua área produtiva para reserva legal. Quer dizer, vai diminuir a nossa área de produção e, consequentemente, vai reduzir a tua renda, tá certo? Então, nós já temos uma preocupação muito grande. As áreas de preservação permanente, a gente já reserva isso. A área de pastagem, por exemplo, o gado ele só tem acesso a determinadas áreas onde ele vai buscar a água no córrego. Tá? E toda essa propriedade, ela adota o plantio em nível. E toda vez que nós vamos implantar uma determinada cultura, a gente faz com o cultivo mínimo do solo. E além disso, todas as culturas aqui implantadas, a totalidade dessa área, ela é feita com plantio em nível e terraceamento. Quer dizer, essa é uma técnica ambiental. Por quê? A água da chuva ela cai limpa, ela cai sobre o solo. E a enxurrada o que é? A somatória da água da chuva, mais o transporte da terra. Quer dizer, esse é o processo de erosão que leva isso até os córregos e promove aí o assoreamento dos córregos. Quer dizer, essa preocupação, isso tem um custo para nós. Isso também está implícito no código. Mas esse custo, pela nossa consciência ambiental, quer dizer, nós já absorvemos esse custo. Agora, vem um custo adicional. E a nossa preocupação é que esse custo é adicional. E a gente precisa saber como vai ser essa regulamentação da reserva legal, porque tem aí, você não pode simplesmente pegar uma área marginal da sua propriedade, né, e fazer isso. Porque se fala nos tais dos corredores de biodiversidade. A gente não sabe até que ponto você vai ter que seccionar uma área produtiva e introduzir alguma coisa desse tipo. Então, os impactos ainda não vieram, mas a preocupação existe. Nós já estamos nas APPs. A primeira providência que a gente fez foi georreferenciar a propriedade. Quer dizer, é o instrumento inicial para que você possa fazer essa adequação ambiental. Então, a propriedade já está georreferenciada, isso tem um custo também, tá? E nesse georreferenciamento nós já delimitamos as áreas de preservação permanente que serão totalmente cercadas, então terá um custo da construção dessa cerca. E existem algumas áreas que você teria que refazer, você teria que fazer a reposição das essências nativas, que são as áreas que você teria que recompor e não somente deixar, você teria que fazer o plantio de matas ciliares, e isso também tem um novo custo. Então a preocupação nossa é a seguinte: com que velocidade isso deverá ser feito? E de que maneira, quer dizer, quais são os recursos que nós teremos para fazer isso? Serão só recursos próprios? Haverá subsídio por parte do governo? Quer dizer, qual é a participação da sociedade nisso tudo? Cada cidadão, ele é responsável, né, por as questões ambientais. Será que só o produtor rural terá que arcar com isso tudo? Esses são os questionamentos e as nossas preocupações. Eu entendo que essa questão da preservação ambiental, ela é extremamente importante, tá certo? Eu só entendo que quem tem que pagar o ônus disso tudo é a sociedade como um todo, e não só o produtor. Eu vou citar um exemplo aqui que eu não sei se cabe bem, mas eu tenho, a minha área produtiva aqui é 780 hectares. 20% disso eu tenho que reservar para as questões ambientais. Aí você pega um determinado construtor e constrói um prédio de 40 apartamentos. Todos esses 40 apartamentos, eles têm lá a sua cozinha e o seu banheiro que promovem, que produzem restos, né, que irão para algum lugar. Tá certo? De certa forma, isso daí vai para o meio ambiente. Será que esse
construtor, né? Será que esse prédio teria que reservar 20% dos seus apartamentos para manterem essas cozinhas e banheiros fechados? É justo isso? Enfim, o produtor tem que recompor a mata ciliar e as marginais do Tietê e de Pinheiros, como é que ficam? Só entram como áreas que já foram consolidadas? Não se pode mexer lá. Quer dizer, imagine o custo de se mexer naquilo, mas imagine o custo de você pegar 20% da área agricultável do país e transformar isso em área de preservação permanente. O que é mais caro para a sociedade? Essas são as questões. Estou aqui com o senhor Eduardo Dantas, médio produtor da cidade de Tupã e também membro do Clube da Árvore. E ele vai nos expressar a sua opinião acerca das mudanças do novo Código Florestal. Qual que é a sua opinião sobre essas novas mudanças? Essas novas mudanças me parece que foram para flexibilizar junto aos agricultores. Havia aí uma questão defendida por Aldo Rabelo de que beneficiaria pequenos agricultores que, se fossem obedecer à antiga lei, teriam boa parte da sua propriedade tomadas por matas, né? Só que também acabou beneficiando grandes produtores e que desmatam, né? Na impossibilidade de você beneficiar os pequenos que não tinham condições de cumprir e não beneficiar os grandes, acabou se beneficiando todo mundo, né? Então, mas esperamos que realmente haja uma fiscalização, haja um aumento das matas ciliares, né? E que não fique só no papel, como muitas leis no Brasil. Na sua opinião, o que poderia ser melhorado no novo código? No novo código você poderia aumentar até a área de APP, né? Você tem a questão da regeneração. É permitido que uma parte da APP seja regenerada, o que significa que você deixa aquela área cercada e a árvore vai nascendo porque sementes caem ali, né? Pássaros trazem sementes, né? E com a chuva nascem. O que acontece? Muitas vezes, se você não tiver uma árvore perto para soltar semente, aquela área vai ficar por muito tempo sem nada, né? Também, se não tiver passos, se não tiver árvores, também não vai ter passos para trazer sementes. Aqui na nossa região nós temos um problema com o capim braquiária, que ele toma uma gramínea que toma conta do local que ela está e abafa o crescimento de outras espécies, árvores principalmente, né? Então fica difícil para onde você, um local que você tem a braquiária, você ter uma germinação de semente, né? E mesmo que você não tenha plantado braquiária na sua propriedade, ela está lá, presente, foi com o vento, ela toma conta, né? Então é preciso ter mais recomposição, que é o plantio de mudas, e menos regeneração, que é você cercar a área e deixar ela fechada lá para que as plantas germinem. De que forma você vem se adequando às mudanças do novo Código Florestal? Nós temos plantado árvores, agora esse plantio está paralisado por conta da seca, né? Mas nós plantamos no começo do ano cerca de 100 árvores, o que é pouco, né? Mas já é um começo, né? Tivemos muita sorte porque o mês de março foi muito chuvoso, normalmente ele não é atualmente chuvoso na nossa região. Esperávamos um sucesso de 50% pelo menos das árvores, né, que 50% delas sobrevivessem, mas com a chuva de março, praticamente 100% delas sobreviveram, a não ser uma ou outra que teve um ataque de formiga ou coisa do gênero, né? Também temos lançado sementes na época das chuvas, né, em locais onde não há muitas gramíneas, como o capim braquiária e outras, né? E até temos feito uma roçada e jogado a semente também onde tem muita gramínea, que essas gramíneas acabam abafando a germinação. A semente às vezes até germina, mas não consegue vencer ali o obstáculo das gramíneas, né? Então, aos poucos estamos conseguindo atender a legislação, né? É difícil, né? Você ter que contar com a chuva, às vezes a chuva não vem e você acaba perdendo todo o serviço, porque se você não regar as árvores durante pelo menos uns 30 dias, ou se não chover nos 30 dias depois, elas vão morrer, né? E o sol está muito quente, então é difícil, é complicado, mas a gente tem que insistir
né? E aprendendo também, que a gente está sempre aprendendo, né? Qual a melhor espécie, as melhores espécies, na verdade você também não pode ter uma monocultura de árvores, né? Você tem que variar usando árvores da região, né? E não árvores exóticas ou mesmo nativas do Brasil, mas por exemplo, que são do Nordeste ou são do Sul do Brasil. Você tem que usar árvores nativas aqui do estado de São Paulo. Diferente dos ruralistas, existem aquelas pessoas que defendem restrições mais rígidas no Código Florestal, assim como o senhor Idoraldo Dassi, que é engenheiro agrônomo da Casa de Agricultura daqui de Tupã. Em termos ambientais, o que representam as mudanças aprovadas no Código? A gente vivenciou uma forte mobilização, principalmente do Congresso e do Legislativo, principalmente em cima de uma articulação da bancada ruralista e também do movimento ambientalista, e inclusive com a participação, né, da sociedade, no sentido de readequar o Código Florestal. O que aconteceu foi que, por uma forte pressão da bancada, houve uma modificação, né, e reduziu-se, principalmente, atualmente, antes a área de preservação permanente. O que é a APP ou área de preservação permanente? São áreas que elas devem ser preservadas dentro da propriedade, porque são regiões de maior vulnerabilidade ou de maior fragilidade ambiental dentro da propriedade. A gente sabe que um dos recursos preciosos hoje é a água. E a gente está vivenciando a questão, principalmente assoreamento de córregos. A gente está percebendo que esse recurso ele vem sumindo, tem perspectivas sombrias, né, para o futuro. Então a gente acredita que essas regiões, elas na verdade têm que ser preservadas. E o código mudou. Antigamente, para córregos ou para cursos d'água até 10 metros de largura, era preservado, o Código Florestal exigia a preservação de 30 metros à margem do córrego de cada lado. Atualmente, com a mudança do Código Florestal, isso mudou. Antigamente era pela largura do rio e atualmente é de acordo com o tamanho da propriedade. Então houve uma articulação, né, principalmente a bancada ruralista dentro do Congresso, para que fosse proporcional ao tamanho da propriedade. E atualmente o novo código diz que para até um módulo fiscal, o que é módulo fiscal? Para a nossa região aqui, o módulo fiscal médio é de 20 hectares. Então até um módulo, até 20 hectares, a nova legislação, o novo Código Florestal diz que tem que ser preservado 5 metros a cada lado do córrego. O que é pequeno, uma área pequena que vai ser conservada e que assim não garante a preservação do curso d'água. Então o ideal é que muitos produtores, a gente pela CAT, pela Casa do Agricultor de Tupã, militou ou trabalhou junto ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, que teve um sério trabalho de recomposição de matos ciliares, de preservação de regiões ribeirinhas, de cercamento de APP. Então, a gente vê, assim, por um lado, a pequena propriedade é complicado, mas assim, 5 metros a gente acha pouco, até um módulo. De 1 a 2 módulos, o Código Florestal novo, que foi aprovado, ele diz que tem que ser preservado 8 metros de cada lado do curso d'água. De 2 a 4 módulos, 15 metros. Se for córrego até 10 metros, mais de 4 e até 10 módulos fiscais, seria 20 metros, né? Então, o que a gente percebe é que houve uma negociação no sentido de se articular a nova lei, ou dos legisladores aprovarem a nova lei, mas ainda a gente acredita que antigamente era complicado para o pequeno, que tem uma propriedade pequena, ele preservar 30 metros de cada lado do córrego. Mas, por outro lado, a gente percebe que 5 metros pode estar contribuindo para sérios problemas ambientais, né, no futuro. E a gente acredita que foi importante essa negociação, só que é lógico que vai haver perdas ambientais, né?
Mas a gente acredita que, né, foi em cima de negociação e foi o que passou na lei, né? Correto. Então o senhor acredita que essas mudanças eram realmente necessárias? A gente acredita o seguinte, que na verdade precisa de botar em prática também, porque tinha muito discurso, e a gente trabalhou o programa de microbacias hidrográficas e sabe o que é o cercamento de APP, sabe da importância, principalmente a gente tem casos de produtores aí que cercaram a APP, onde aumentou a água do córrego, nascentes que foram preservadas e aumentaram a vazão. Mas a gente acha que o Código Florestal até hoje ele ficou muito no papel, né? A gente acredita que com esse novo código essa possa ser um instrumento, né, para viabilizar a aplicação real, a aplicação do Código Florestal e de que seja exigido. O que vai começar a vigorar e está para ser, o governo tem mais um ano de prazo, né, a partir de 2012, de maio de 2012, ele tem um ano e tem mais um para criar um instrumento que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Esse cadastro vai ser como um RG da propriedade e ele vai contemplar todas as áreas da propriedade, áreas preservadas, e vai servir como, inclusive para o Estado e para o país monitorar, né, a questão dos recursos naturais, e ele vai ser ligado a um plano criado pelos governos do Estado e do Distrito Federal também, que é de readequação ambiental, né, rural. Então, a gente acredita na importância nesse sentido. Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Claro. Você sabe o que consta nesse código ou quais são os pontos principais dessa mudança? Eu sei que houve uma diminuição da área da Amazônia Legal. Qual a sua opinião sobre as consequências do novo código? Eu acho que isso é muito ruim para os brasileiros, porque depois da eleição do Michel Temer, ficou uma porcaria. Eles estão destruindo a Amazônia. Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Sim, um pouco à distância, mas acompanhamos sim, basicamente pelas notícias de televisão, dos jornais, dos rádios, e a gente está inteirado do que está acontecendo. Você sabe o que consta nesse código e quais são os pontos principais de mudança? Olha, todos os pontos da mudança a gente não sabe, porque é uma lei muito extensa, muito complexa, mas a gente sabe que seria uma redefinição das obrigações que um proprietário rural teria com as suas propriedades, como a questão da proteção das matas ciliares, das encostas, onde poderiam ser desmatados, onde teriam que ser reflorestados novamente e outras coisas nesse sentido. Qual a sua opinião sobre as consequências do novo código? Olha, se ele for aprovado definitivamente, aí, igual ele já foi, e tenha um equilíbrio entre o que é possível, a nossa realidade, você tem áreas consolidadas de muitos anos, de 200, 300 anos, eu acho que é positivo. Que o código que nós temos, se não me engano, é de 1940, 1960, e de lá para cá houve muita alteração nessa questão de meio ambiente, do clima, e é importante que haja uma atualização nesse sentido. Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Não tenho acompanhado, não. Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Já acompanho. Você sabe o que consta nesse código e quais são os pontos principais de mudança? Bom, eu acho que o Código Florestal tem que abranger toda essa parte de meio ambiente e de preservação do meio ambiente, essas coisas tudo, né? Qual a sua opinião sobre as consequências do novo código? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que se realmente for implantado, eu acho que vai funcionar, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando melhoria para o meio ambiente, né?
Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Não. Você acompanha a discussão sobre o novo Código Florestal? Sim. Você sabe o que consta nesse código e quais são os pontos principais de mudança? A preservação dos rios, né, do leito dos rios, né, eu acho que é o principal para a gente conseguir manter a sobrevivência, né, não só de pessoas, por conta que muitas delas invadem os leitos dos rios, né, então sobrevivência de vidas, mas como a preservação do leito do rio e da purificação da água, da qualidade da água que a gente bebe, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Qual a sua opinião sobre as consequências do novo código? Eu espero que dê certo, eu espero que as pessoas se conscientizem. Aproveito para convidar todo mundo para a nossa primeira Bienal, que vai ter aqui em Tupã de 1º a 8 de julho. Vai ser aqui na Praça da Bandeira, vai ser linda. Estamos trazendo empresas, expositores do Brasil inteiro, empresas que se preocupam com a sustentabilidade, empresas que trabalham com a reciclagem. Vamos ter palestras ótimas com o pessoal da Tetra Pak, com o pessoal da Servimar, que cuida de recondicionamento de solo, né? Porque muitas pessoas não sabem que uma gota de gasolina caída no solo, o que prejudica o nosso lençol freático. Então, eu acho que vai ser super importante. Eu peço a presença dos jovens, peço o apoio da Unesp, para que todo mundo venha, compareça, participe das palestras, que só vai ter a acrescentar a todo mundo. Ficamos aqui com mais uma edição do programa Olhar Ambiental. Para saber mais sobre a área ambiental, acesse nosso blog, programa olarambiental.blogspot.com.br e dê um curtir na nossa página do Facebook. Bom, a importância de um programa como esse, num primeiro momento, eu acho importante essa integração, né, da universidade, né, com o setor produtivo. Isso é extremamente importante, tá? Não só para nós, da área produtiva, como para os alunos que já começam a viver a realidade, né, do dia a dia nessa atividade que futuramente eles irão trabalhar. E o importante também é a maneira como vocês estão enfocando a questão, é que há uma oportunidade para que os lados envolvidos possam opinar, tá? Se por um lado é importante para a sociedade essa questão da preservação, para os produtores também, porque nós somos parte da sociedade. E é um programa que a gente nota a imparcialidade, às vezes a grande imprensa é tendenciosa e isso não é bom. Então programas como esse, feitos a nível regional aqui, são extremamente importantes e a gente agradece realmente a oportunidade de poder mostrar o lado do produtor e parabéns a vocês da Universidade, da Unesp, por estarem desenvolvendo uma atividade desse tipo.